E aí, então, quando um paciente é diagnosticado com insuficiência cardíaca, né, ele fica antes do diagnóstico, ele fica um bom tempo assintomático, né? E é isso que esse gráfico quer mostrar, assim, né? Ele já tem presença de fatores de risco, no entanto, ele não sente nada, e a qualidade de vida vai diminuindo, mas os pacientes são extremamente adaptados. Vocês ficariam impressionados com o nível de adaptação dos pacientes, né? Às vezes a gente vê, assim, os pacientes, claro, no hospital, né, já com IC bastante avançada, cinzas, assim, na tua frente, né, por falta de O2, por falta de hemoglobina, cirróticos já, não, eu tô super bem, né, eu nunca fui de comer muito, no fundo eles não comem porque eles são urêmicos, né, enfim, por conta da perda de função renal, só que aquilo, né, faz parte da vida deles há tanto tempo que já nem grita aos olhos, né, vocês entendem? E aí o que eu gosto de mostrar nesse gráfico, e aqui no eixo Y a gente tem a qualidade de vida, são as internações, né? Então, aqui nas setas roxas, são as internações dos pacientes. E observem que toda vez que o paciente interna, né, por IC descompensada, e a qualidade de vida é muito ruim, né, por isso que ele interna, depois que ele tem alta, ele nunca volta a ter a qualidade de vida que ele tinha antes, certo? Conseguem ver? Nesse gráfico talvez fique um pouquinho mais claro, né? E aqui a gente está falando de sobrevida, né? Então, assim, a cada hospitalização de um paciente por IC, ele nunca mais vai ter a mesma qualidade de vida, ou ele tende a, né, não ter a qualidade de vida que ele tinha antes, por mais bem manejado que ele seja, né? Não é por falta de remédio, não é por falta de adesão, muitas vezes é a evolução da doença, e ele também diminui em termos de sobrevida, então ele diminui menos. Então, internar em insuficiência cardíaca tem vários motivos, né? Pode ser falta de adesão ao tratamento, pode ser paciente subtratado, né? Tá faltando remédio mesmo na terapia desse paciente, mas naqueles pacientes com tratamento clínico otimizado, essa é a história natural da doença. Né, é evitar a hospitalização, para evitar a perda de sobrevida e evitar perda de qualidade de vida, tá? E aí, a gente viu ali, né, da Dona Maria, a nossa paciente, que ela tinha uma fração de ejeção de 34%. Daí, o que é a fração de ejeção? É quanto que é a diferença entre o sangue que está chegando, tá, nos ventrículos, e quando que o coração está conseguindo ejetar. Lídia, qual é o normal de uma paciente normal? Se vocês fizerem um ecocardio hoje, ele vai estar em torno de 70%, 75%, tá? A nossa paciente tem 34%, né? Recentemente nós transplantamos um menino de 16 anos no Hospital de Clínicas, foi o nosso primeiro transplante pediátrico, né? E ele ejetava 9% do sangue que ele recebia nos ventrículos. E no ecocardio, os médicos estimaram o que seria esses 9%. Eram 50 ml. Então, vocês que trabalham em hospital e tem aquelas bolsinhas de soro de 50 ml, vocês imaginem isso perfundindo um menino de 1,70 m, tá? Porque essa é a altura dele. Então, obviamente, né, falta oxigênio, falta nutrientes, e os pacientes são muito sintomáticos, né? E aí, como é que a gente faz para estadiar essa insuficiência cardíaca? Existem várias classificações, mas as principais são essas que eu apresento para vocês. Aqui do lado esquerdo, a classificação do AHA, né, o American Heart Association, que é uma classificação baseada em estrutura, né, então a gente precisa de exames de imagem para ver o quão comprometida está a estrutura do coração e conseguir estadiar essa insuficiência cardíaca. E ao lado, do lado direito, a classificação funcional da New York Heart Association, que é a que a gente mais utiliza em consultório, inclusive, porque ela fala da limitação que o paciente tem para desenvolver as suas atividades diárias. Então, vocês podem ver que ali
a New York Heart Association, 1, é assintomático, né? 2, esforços moderados. O que são os esforços moderados? Estender roupa, lavar roupa no tanque, né? Mínimos esforços, tomar banho sozinho, escovar, lavar o cabelo sozinho, né? Cozinhar de pé durante muito tempo, ficar de pé para ir na horta, colher as verduras, os legumes, caminhar 400 metros, como é o caso da nossa paciente, né? E um paciente já com New York Heart Association 4 é aquele que está em repouso e mesmo assim está sintomático, ou seja, falta de ar, tosse, né? E muito cansaço. Tá? Então, como eu disse, os pacientes são muito adaptados, então é muito importante que na hora que vocês forem avaliá-los, vocês sigam com a anamnese farmacêutica de vocês e perguntem sobre atividades do dia a dia, né? Ali no Clínicas, o nosso ambulatório de segunda-feira no subsolo, e até tem um elevador que desce do térreo para o subsolo, mas eu gosto de perguntar para os pacientes, o senhor veio pela escada? Não, eu peguei o elevador. Que será, né, gente? Bom, eu sou uma que pega o elevador, mas eu não tenho IC, mas... Bom, whatever. O senhor veio pela escada? É, eu vim. E o senhor parou quantas vezes? Né? Então, formas da gente também, né? Ah, meu posto de saúde era num... Onde eu fiz residência era numa rua que era bem íngreme, assim, né? Então, perguntava, quantas vezes o senhor precisou parar para chegar aqui no posto? Né? Então... São formas da gente ir avaliando até, estagiando a condição clínica do paciente conforme classe funcional. E, obviamente, aqueles pacientes que já estão em estágio 4, né, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver esses sintomas, né, porque não é possível que a pessoa continue vivendo com esses sintomas em casa. Então, em geral, quando o paciente chega para nós entre classe funcional 3 a 4 no consultório, inevitavelmente a gente precisa interná-lo para manejar. A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Tá? Então, vamos lembrar, essa era a nossa paciente, então, com 71 anos, né, obesa, hipertensa, isquêmica, né, infarto há 2 anos, com diagnóstico de depressão e dislipidemia, fração de ejeção de 34% no ecocárdio, né, agora vocês já sabem o que é isso. Então, a classificação, né, da classe funcional dela é nível 3, porque ela já tem ortopneia e DPN, né, que é dispneia paroxística noturna, que é esse acordar com falta de ar à noite. Outra coisa interessante para vocês perguntarem também para os pacientes é com quantos travesseiros eles dormem, tá? Eles vão dizer, mas eu sempre dormi com 2 travesseiros, eu gosto, sabe? De um travesseiro mais fofinho. Uhum. Tá, e nos últimos dias o senhor tem precisado usar um terceiro, assim, realmente, tem noites que realmente, assim, um terceiro eu durmo melhor. Aí o senhor acorda no meio da noite, eu acordo, mas é que eu vou fazer xixi, sabe? Tá, esse paciente... 3 travesseiros já é quase uma cama em 45 graus, né? Então, né, bem sintomático. E esses são os labs da nossa paciente, né? A creatinina 1,1, o potássio 4,4 e o magnésio. Por que esses exames são tão importantes? Primeiro, porque são os exames que a gente precisa para monitorar o tratamento. Então, os nossos medicamentos têm influência sobre esses 3 marcadores aí. Então, vocês que já trabalham com a NoHarm, esses são exames fundamentais para vocês terem ali na área de trabalho de vocês, ali na página, para vocês monitorarem. E porque perda de função renal pode ser também um sintoma de congestão, né? Ou seja, vasoconstrição, né? E aí leva a sofrimento renal, e aí a gente precisa da furosemida, né? E aí eu recebi uma pergunta muito interessante na terça-feira passada de vocês sobre furosemida em pacientes com função renal prejudicada. E eu já sinalizo que eu vou responder as perguntas de vocês sobressalentes, provavelmente no final de semana, que eu estou um pouquinho atribulada essa semana. Então, no final de semana eu respondo em caminho para a Cauane, mandem quantas quiserem. Mas a segunda foi fantástica, assim. E a furosemida nos pacientes com função renal prejudicada,
né? Então, não vou dar spoiler, vou falar de furosemida primeiro. Então, vamos retomar as nossas perguntas lá do início, né? Qual é a classificação da IC dessa nossa paciente, né? Então, ela é uma paciente já em estágio 2 para 3, com provavelmente algum comprometimento já na morfologia, né, do coração. Qual é o estágio, né? Ou seja, qual é a classe funcional dessa paciente? Então, ela já é uma paciente provavelmente nível 3 até 4, né? A provável etiologia isquêmica, por conta desse infarto que ela teve há 2 anos atrás, né? E aí, por que eu estou retomando isso? Ah, Lídia, isso nem tem tanta diferença assim no tratamento farmacológico. Mas isso fala muito também da adesão ao tratamento prévio, né? Porque se é uma paciente que está com etiologia, que tem uma etiologia hipertensiva para essa IC, teoricamente, ela não deveria ter IC, né? Se ela tivesse bem tratada do ponto de vista da hipertensão. Então, isso fala muito da adesão do paciente previamente à IC, né? Quantos pacientes nossos infartam e nunca mais voltam no cardiologista? Provavelmente eles vão voltar, né? Em 5 ou 10 anos, mas com um diagnóstico novo que chama insuficiência cardíaca, né? Então, essas coisas a gente precisa entender, não só para saber revisar os prontuários, entender melhor o caso clínico, mas também para entender a relação dos pacientes com relação ao seu tratamento, né? E aí, quais são os próximos passos do tratamento farmacológico da nossa paciente Maria, né? O que a gente tem para oferecer em relação a drogas para a nossa paciente?